Estamos apresentando o programa Boas Novas. Momento da Palavra. Queridos rádio ouvintes, eu os convido para que ouçam a palavra do Senhor, que será lida no Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 ao 29. Assim diz o texto das Sagradas Escrituras. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor, meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Fiquemos por aqui. Temos o versículo 30, mas fiquemos por aqui porque a mensagem está baseada nesse texto. João capítulo 20, versos 24 a 29. Caro rádio ouvinte, essa atitude de Tomé até hoje nos trouxe profundos ensinos e profundos reflexos sobre a história da cristandade. A incredulidade deste discípulo do Senhor Jesus, chamado Tomé, foi tão patente que mereceu registro nas páginas das Sagradas Escrituras. E o nome Tomé hoje tornou-se mais um adjetivo do que um nome. Hoje, se alguém duvida de algum milagre, podemos chamar até essa pessoa de crente Tomé. E como prova do que digo, você conhece alguma pessoa que tem o nome de Tomé? Você já ouviu alguma pessoa, algum colega seu com o nome Tomé? Eu só me lembro de uma pessoa. Foi um coronel do exército lá em Brasília, que o nome dele era Tomé. Mas ele não era crente. Certamente os pais talvez não conhecessem essa história, porque é muito raro. Até hoje nunca ouvi alguém dizer: Pai do Senhor, pastor Tomé, diácono Tomé, irmão, vai pregar. Não tem, porque esse nome Tomé, devido à atitude de incredulidade desse discípulo do Senhor Jesus, realmente tornou-se um adjetivo e é algo assim até pejorativo alguém ter esse nome de Tomé. Portanto, vamos ao texto inicial que nos apresenta Tomé o descuidado, com base no versículo 24. Assim expressa o verso 24. Tomé, chamado Dídimo. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Isto é, rádio ouvinte, Tomé não estava na companhia dos outros discípulos. Os outros estavam lá reunidos, mas Tomé estava ausente. E por ele não estar com os discípulos, perdeu a excelente oportunidade de ver o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Perdeu o culto naquele dia. E aí eu pergunto: quantos e quantos irmãos estão imitando a conduta de Tomé? Porque muitos crentes, ao invés de caminharem para os cultos, alguns preferem ficar em suas residências dizendo: hoje é culto de oração e testemunho, e por isso não vou. E aí prefere passear nos shoppings, quem sabe ir para outro lugar, e se ausentam da casa do Senhor. Será que essas pessoas que trocam ou deixam de ir ao culto e vão para outras passear, quem sabe visitar aí uma pessoa da sua família, tudo bem, mas tem dia para isso, mas não no dia de culto.
A não ser que seja um caso de extrema necessidade, mas fora isso, nada justifica estarmos ausentes, a não ser que a pessoa esteja doente, enferma, ou com alguma pessoa da sua família enferma, ou viajando, não é? Mas nada justifica nós perdermos um culto. Os cultos de oração e testemunho são os cultos mais importantes da igreja, porque nós vamos passar mais tempo conversando com o Senhor. É diferente dos cultos normais, que a gente fica em pé, ora em pé, não é? Tudo bem, você chega, se ajoelha ali, ora alguns minutos, se levanta para quando você chega ao culto, mas nada justifica nós faltarmos um culto de oração e culto de testemunho. Então, enquanto esses crentes, que eu chamo assim, descuidados, né, ficam em suas residências ou passeando pelos shoppings, os verdadeiros crentes se alegram com a presença de Jesus no culto. Jesus está presente no culto em espírito, principalmente em culto de oração e testemunha. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ao que parece, Tomé chegou atrasado para aquele culto. Quem sabe ele chegou já, e chegou realmente, ele chegou, porque ele tomou conhecimento do que ocorrera, mas Jesus já tinha saído, Jesus já tinha se ausentado. E às vezes não acontece com pessoas que só aparecem no final do culto, depois da bênção apostólica, chega lá. São raros essas pessoas assim, mas acontecem, a não ser que a pessoa, tudo bem, vem do trabalho tarde, aí tudo bem. Agora, meu amado irmão, se você tem tempo de chegar na igreja, com tempo de chegar, orar, participar dos cânticos, né, congregacionais com a igreja, amém, você está fazendo o que é correto. Foi a igreja para cultuar o Senhor. Mas acompanhe-me agora, rádio ouvinte, na leitura do verso seguinte, onde você verá o Tomé o descrente, com base no verso 25. É o que demonstra o verso 25, eu vou ler para você. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Repito que Tomé chegou somente após o Senhor já ter se retirado daquela reunião com os discípulos. Tomé representa um certo tipo de incredulidade que existe em alguns crentes. Observe que os discípulos, os 10 discípulos, o outro se perdeu, o outro se enforcou. Então Jesus tinha 12, um se desviou, Judas Iscariotes, ficaram 11. Tomé saiu, não estava no culto. Os outros 10 estavam lá presentes. Então observe que os 10 discípulos que viram o Senhor disseram para Tomé: vimos o Senhor. Com essa alegria assim, vimos o Senhor. Porém, rádio ouvinte, ao invés de crer no testemunho dos outros discípulos, Tomé questionou: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Mas sabe por que Tomé disse estas palavras? Sabe por quê? Eu respondo: porque quem vive longe de Jesus tem sempre dificuldade em crer nos milagres. Quem está distante de Jesus sempre terá dificuldade para crer nos milagres, porque a pessoa não se acostuma com milagres. Milagres para ele é uma coisa muito rara, coisa que ele já leu na Bíblia, mas Jesus não mudou, Jesus é o mesmo, ele continua curando, salvando, batizando com o Espírito Santo, fazendo muitos milagres, muitos sinais e milagres. Mas Tomé preferiu ser um incrédulo nesse momento. E lamentavelmente, os crentes que demoram a frequentar os cultos são os que contestam a existência de milagres dentro das igrejas. É aquele crente que, como é que foi o culto? Foi bom? Todo culto é bom, todo culto é maravilhoso, porque em todo culto Jesus está presente. Por isso, rádio ouvinte, frequente assiduamente, melhor dizendo, aos trabalhos da igreja, caso você seja uma pessoa crente, e se não for, aceite Jesus hoje mesmo. Contudo, mesmo Tomé cheio de dúvidas, o que vai acontecer? Jesus apresenta-se a Tomé. Está no verso 26. Agora leia o verso 26, porque vai tratar
da segunda aparição de Jesus aos discípulos. Eis, rádio ouvinte, o que declara o verso 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Isto é, 8 dias depois, o Senhor tem um novo encontro com os seus discípulos. E nesta segunda oportunidade, Tomé, o incrédulo, estava presente. Perceba que o texto é muito claro em afirmar: apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Rádio ouvinte, esta foi a única porta que Jesus entrou sem ninguém precisar abri-la. Foi a única porta, o único local onde Jesus entrou sem que ninguém precisasse abrir. E no final deste verso está escrito: pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Ou noutra versão, paz seja convosco. Então lhe convido para os passos seguintes desta mensagem, com base no verso 27 e 28. Tomé vê e crê. No entanto, Jesus sabia acerca da incredulidade de Tomé, bem como as palavras que ele pronunciou, e interessante é que ninguém contou isso para Jesus, ele sabia. É o que menciona no verso 27. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Na versão Almeida, da revista Corrigida, está escrito assim: não sejas incrédulo, mas crente. Bendito seja o nome do Senhor. E diante dessas provas irrefutáveis apresentadas pelo Senhor Jesus, o verso 28 declara: disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. João 20 e 28. Ele agora estava vendo Jesus diante dele, aquele Jesus que fora crucificado, com suas mãos ali cravadas com pregos e seus pés e o seu lado perfurado. Ele agora estava diante do Senhor ressurreto. Senhor meu e Deus meu, bendito seja Deus. Então, rádio ouvinte, toda dúvida levantada por Tomé caiu por terra naquele exato momento. Entretanto, o Senhor Jesus vai falar para Tomé, trazendo uma declaração maravilhosa. E esta declaração serve para mim e para você. Está no verso 29, a bem-aventurança de não ver e crer. Leia agora para você o verso 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Repito o texto. Rádio ouvinte, o homem duvidoso quer ver para crer. A pessoa que duvida, ela quer ver para crer, igualmente como Tomé. Mas quem vê não precisa crer. Oh, bendito seja Deus. O autor da Epístola aos Hebreus notificou o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então isso confirma: quem vê não precisa crer. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E mais, rádio ouvinte, a fé verdadeira vai sempre à frente da vista para abrir-lhe a porta. A fé verdadeira vai sempre à frente da vista para abrir-lhe a porta. Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. João 11, verso 40. Então, o crer vem antes. E agora, para concluir esta mensagem, digo o seguinte a você, rádio ouvinte, como conclusão. 3 coisas aqui importantes. Em primeiro lugar, Jesus conhece a nossa dúvida e incredulidade. Ninguém avisou Jesus acerca da dúvida de Tomé, mas o próprio Jesus sabia do que tinha se passado com Tomé, bem como as suas palavras de incredulidade. Em segundo lugar, lembre-se que Jesus entrou naquela reunião sem que nenhuma porta precisasse ser aberta. Porém, hoje, Jesus fala a você: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E finalmente, em terceiro lugar, a dúvida é uma coisa horrível, triste e infrutífera. Tiago, em sua epístola, escreveu: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago, capítulo 1, verso 6. Finalmente, lembre-se, seja crente e não incrédulo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te abençoe.